Querido ouvinte do programa Talentando da Rede Boa Nova de Rádio, seja bem-vindo a esse nosso momento de reflexão em que, inicialmente, quero agradecer a Deus. Junto com você, onde quer que esteja, daqui eu emito as minhas ondas mentais de gratidão a Deus, nosso Pai, e a você, querido ouvinte, pela presença, por compartilhar comigo o seu momento. E juntos elevamos o pensamento a Deus em gratidão pela vida, por esta oportunidade maravilhosa de aprendizado, porque nós solicitamos a oportunidade da vinda para a Terra nesta fase. Aqui estamos, tendo a chance de colocar em prática o que aprendemos, de forçar nossos limites, de compreender que na Terra, a escola da Terra, é a escola do Espírito, é aqui que exercitamos o que aprendemos. E nós temos a oportunidade, nós que encontramos o caminho da doutrina espírita, que de alguma maneira bateu à nossa porta, temos a chance de ler a codificação por Allan Kardec, dessa doutrina maravilhosa, esclarecedora, que hoje ilumina os nossos passos. Você que chegou a ler algum dos livros da doutrina, você que leu a codificação, que leu o Livro dos Espíritos, que buscou em o Evangelho segundo o Espiritismo as explicações das parábolas do Cristo pelos Espíritos, você que descortinou um novo horizonte no que tange ao conhecimento acerca da partida, da grande viagem que todos faremos, em retorno ao lar que é nosso. A espiritualidade é a nossa casa, aqui é a nossa escola. E essa vida é efêmera, muito rápida. As chances de aproveitá-la são grandes e nós muitas vezes as desperdiçamos. Quando caímos na vibe da reclamação, quando entramos nessa vibração de angústia, de tristeza, contemplando quadros terríveis no mundo, eu sei, mas vive em nós a palavra do Cristo, a semente que Ele lançou, rogando a Deus perdoasse os homens, porque não sabíamos o que fazíamos naquele instante. Isso também, esse perdão de Jesus ressoa em nosso coração de uma forma tão forte, tão bonita, porque quando paramos para pensar no perdão dele, na sua paciência, vivendo em meio àqueles seres que para ele eram tão atrasados, ou seja, nós naquela época, nessas encarnações de revolta, quando fugíamos à luz, não entendemos a proposta de Jesus, seguramente, demoramos aí esses 2000 anos para acordar para a verdade. E temos hoje essa oportunidade, como eu vinha dizendo, de entender as mensagens de Jesus, a sua grande mensagem, aliás, através das parábolas que eram o recurso que Jesus tinha de apresentar à humanidade a verdade, de apresentar o Pai, a quem ele buscava e demonstrou em suas atitudes a seriedade que é uma encarnação, que é uma vida. Tivemos nós essas sementes lançadas no coração, e elas, muitas, ficaram em estado latente, caem no solo, muitas vezes um solo bom, e permanecem em estado latente, permanecem adormecidas, até que a chuva do bom senso irrigue esse solo e permita a essa semente aflorar. E naquele movimento natural da semente, que é o fototropismo, uma estrutura da planta busca o sol.
E você vê isso na natureza de forma tão clara quando, num barranco inclinado, a planta não nasce perpendicular ao barranco, num ângulo de 90 graus com o barranco. Não importa o ângulo, ela busca a luz, ela nasce em direção à luz nesse movimento chamado fototropismo, é a busca da luz. E a raiz também não cresce perpendicular ao solo em que está. Ela busca o centro da terra, em seu movimento de geotropismo. Nas coisas mais simples percebemos a importância de Jesus na definição de toda a estrutura físico-química da Terra. Ele, como governador do orbe, participou, como sabemos, e está tão claro no livro de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, A Caminho da Luz, uma obra espetacular em que Emmanuel salienta a figura de Jesus em sua participação na formação do orbe e no acompanhamento de todas as civilizações. E quando iniciamos o estudo na doutrina espírita, tendo às mãos a obra de André Luiz, tão profunda, a obra de Emmanuel, consolidamos tudo isso em nosso coração, buscamos as explicações, aliás, nos deparamos com explicações, com verdades que não jamais imaginávamos sobre a vida espiritual. E tomamos a consciência de que a nossa vida é uma só, como já disse algumas vezes aqui, a existência é preciosa. E a vida continua, como diz André Luiz, ela é uma só, ela persiste, ela continua aqui e acolá. Mas a escola da Terra, é a nossa experiência pela qual passamos agora nesta existência, tendo o chamado para prestarmos atenção na transição planetária, no momento pelo qual a Terra passa de mutação, de transformação, e toda transformação dói. Toda mudança exige nos mexamos, exige que passemos pela área de desconforto, que não fiquemos na área confortável. A mudança exige determinação, exige de nós compreensão, exige muito mais do que simplesmente observarmos que o sol nasce, que a noite vem, que amanhã será um novo dia e em nossas esperanças tudo será melhor amanhã. Não é assim. A mudança é lenta. Temos em o capítulo 18 de Gênesis, a obra da doutrina, você vê nesse capítulo que os movimentos da Terra, há movimentos muito lentos e há movimentos que são como uma enxurrada repentina, salientam as entidades. Esses movimentos lentos, às vezes, são imperceptíveis, as mudanças gradativas, muito lentas, e de repente vem como que uma barragem sendo destruída pela força das águas, e o que aconteceria em anos ou em séculos acontece em alguns minutos, horas ou dias, salientado pelos próprios espíritos isso. E nós não nos conscientizamos de que a mudança necessária, a transformação drástica pela qual o planeta passa, não é uma demanda apenas física, físico-química, como eu disse, geológica, é uma demanda moral. É preciso que o homem entenda, e esse capítulo salienta, que a esperança da espiritualidade é que o ser humano encarnado, e obviamente os desencarnados também, com sua visão mais ampla, mas que todos nos conscientizemos de que somos um só, uma massa única de espíritos vivendo o padrão vibratório de todos. Ou seja, nós colhemos o que plantamos,
nós sentimos a vibração do outro, participamos em massa dessa vibração planetária. Não adianta dizer ou pensar que em sua consciência, em sua profundidade de compreensão, você está isolado do que acontece no planeta. Ao contrário, viemos todos, forçados ou não, participar desse momento de reestruturação, sendo conclamados a que nos transformemos também, a que compreendamos a lei do amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E não vivemos isso, infelizmente. Esperamos a mudança favorável, queremos a transformação rapidamente, queremos as mudanças sociais, políticas, muitas vezes nos iludimos de que tudo vai passar em questão de dias ou meses ou anos, e esse vai passar não é bem assim, como se nascesse o sol e tudo estivesse transformado no dia seguinte num planeta absolutamente gostoso, tudo tranquilo, todos honestos, todos determinados ao trabalho, ao amor ao próximo. Não é assim. Temos de ter a consciência que é preciso que parta de nós mesmos a determinação em mudar. Somos coach de nós mesmos. E o coach, como eu explico algumas vezes, é o profissional que tem a habilidade em fazer perguntas. É o profissional que, sem induzir o coach, que é aquele que participa do processo de coaching, sem induzir em ponto algum, ao contrário, oferece perguntas que fazem com que essa pessoa que participa do processo de coaching reflita. Porque esse processo visa desenharmos o futuro, visa com que se estabeleça metas, e metas exigem pensamentos profundos, pesquisa de si mesmo, conhecimento das capacidades, das limitações. E esse coach, que é o profissional que lança as perguntas, e são perguntas abertas, não jamais fechadas. O que é uma pergunta aberta? Se eu pergunto, que cor você prefere, azul ou preto? Eu fechei, só lhe dei as duas oportunidades, azul ou preto. No entanto, eu posso dizer, qual é a cor de sua preferência? Aí está amplo para você responder qualquer cor que goste. E o coach, ele explora essas perguntas abertas quando lança para aquele que quer estabelecer suas novas metas. Ele diz assim, qual é o seu sentimento a respeito dessa situação? E uma pergunta como essa exige que busquemos no interior esse verdadeiro sentimento. Então, nesse momento, o que eu perguntaria a você, querido ouvinte do programa Talentando da Rede Boa Nova de Rádio, é a mesma pergunta. Qual é o seu sentimento a respeito desta situação pela qual passamos? Você já fez essa pesquisa do verdadeiro sentimento que vibra em você? Quais são as ondas mentais que você tem lançado diariamente no universo? Ondas mentais que vão colapsar outras ondas semelhantes, trazendo de volta a mesma energia para você. Qual é o sentimento que você tem tido a respeito dessa situação? E qual é o sentimento que você tem tido a respeito de si mesmo com relação a o que você deve mudar e como mudar? Porque essa pandemia pela qual passamos, que não é simplesmente uma pandemia de um vírus trazendo o desafio para a humanidade, mas é uma pandemia moral. A humanidade está doente, nós já sentimos isso, nós já percebemos isso. E ao analisarmos as atitudes de pessoas que estão na vitrine, muitas vezes não nos perguntamos, será que se eu ali estivesse, teria feito diferente?
Será que a minha dignidade, a minha hombridade, o meu amor pelo próximo, o meu respeito aos conceitos que recebi desde a infância ou depois, será que eu teria atitudes diferentes, mais condizentes com o que espero para mim mesmo? Essa pergunta repercute em nós, porque é muito fácil apontar os erros alheios. Quando nos vemos em alguma situação de favorecimento, nosso comportamento geralmente é dizer: não, mas isso aqui é normal, todo mundo faz. Eu não quero nem dizer de roubo, de extorsão, eu não quero dizer nem de atitudes gritantes erradas. Eu quero dizer de coisas sutis que as pessoas julgam como sendo normais. Não são normais porque normal vem de regra, de norma. E o que é norma é muito claro. Então, aquela criança que põe as mãos no paletó do pai e encontra umas moedas e põe no bolso e não avisa, ou pega uma nota de R$ 5 que o pai esqueceu numa das calças, qual é essa atitude? O pai sabe que tinha os R$ 5 e de repente percebe que está sem aquela nota, pergunta para a esposa diz que não retirou, que não tirou, e ele tem um filho que já percebeu que a criança faz isso algumas vezes, mas ele fala: é normal, toda criança faz isso, pega uns trocadinhos do pai. E é esta criança que pega uns trocadinhos do pai, que acostuma achando que aquilo é uma coisa natural. E na verdade não é, não vem de norma, isso é normose. Como diz Dr. Roberto Crema, a patologia da normalidade, atitudes que julgamos normais e são patológicas ao ponto de causarem doenças e até a morte. Então as atitudes humanas desviadas começam cedo e de repente num ambiente de desafios profissionais, há muitos que julgam atitudes que são absolutamente condenáveis como sendo normais, da regra, da norma, e não são. Podem ser comuns, mas não são normais. E nós, espíritas, desejosos de evoluir, desejosos de um planeta melhor, não podemos ter as mesmas desculpas ou pretextos. Aquele que anda no acostamento porque o trânsito está apinhado, porque está difícil e você tem de chegar logo, se pegou o acostamento com risco de cometer um crime atropelando alguém, como eu já vi acontecer, isso é uma atitude normótica, é uma atitude de normóticos, é uma atitude da normose, é patológico, é ruim, faz mal, ou seja, prejudica as pessoas. E a atitude daquele que quer levar vantagem, de que se acha merecedor de ser diferente, de ter privilégios. Então, toda atitude de privilégios em meio à sociedade é uma atitude normótica. E estamos nós, infelizmente, rodeados de normóticos, a começar dessa sociedade doente por materialismo, distante do conhecimento espiritual que hoje nós buscamos. Não que somos conhecedores e muito menos praticantes de tudo aquilo que lemos, mas esperamos que tenhamos tido um pouco mais de consciência do que quando no passado não respeitávamos sequer alguma das mensagens do Cristo. Hoje nos dedicamos a compreender o Evangelho. Nos dedicamos a entender o que é a atitude daquela viúva, do óbolo da viúva, aquela que deu tudo o que tinha, que deu não apenas do supérfluo, como é tão fácil, mas deu da sua essência, deu de tudo. O que quero deixar hoje como mensagem no programa Talentando é a proposta de analisarmos
as nossas atitudes no dia de hoje e comece com um dia, como diz Santo Agostinho em O Livro dos Espíritos. Comece com um dia, analise o seu dia, todas as atitudes deste dia. Reflita ao final dele se você fez o melhor em todas as situações. Tenhamos a consciência de que somos o coach de nós mesmos e devemos lançar as perguntas abertas constantes. Qual é o nosso sentimento a respeito da situação? Qual é o nosso sentimento a respeito das nossas atitudes? Como poderíamos ter feito melhor aquilo ou isto? Qual a nossa responsabilidade diante de uma pandemia moral? Qual é o exemplo que queremos deixar para aqueles que nos observam? E assim, seguramente estaremos nos aproximando do Cristo. Quero que você hoje reflita com a profundidade de sua essência, de seu ser, de seu coração. Busque nas vibrações mais elevadas de Jesus, busque em sua prece compreender a proposta para a qual você veio, compreender sua responsabilidade nesse momento, porque nós não somos mais um, podemos ser um grão de areia, mas são grãos de areia que compõem o deserto ou a areia do mar. Precisamos reconhecer a importância de cada um e nessa existência escolhida a dedo para que pudéssemos aqui colaborar, Deus nos permitiu. E nos permitiu exercer os talentos que desenvolvemos, exercer nossas habilidades e deixar plantadas as sementes de amor. É isso, meu querido ouvinte do programa Talentando. O nosso papo de hoje é a solicitação para que você lance as sementes mais preciosas que tem. Estejamos juntos, continuemos em nosso isolamento social, jamais espiritual. Ao contrário, nos aproximando ainda mais de Deus, de Jesus e dos benfeitores espirituais que endossam a nossa existência, que avalizaram a sua vinda e o seu exercício. Um forte abraço e até a próxima.